né? O textuário da lição de número 2 diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel 7, versículo 2. A verdade prática nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento e já vamos para a leitura em classe. Amém. Ezequiel capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos fazer uma lição bem, não digo bem corrida, mas uma lição bem administrada. Amém. Ezequiel capítulo 7, de 1 a 10, está assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti. As tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Amém? Irmãos, vamos ler então a introdução. Amém? E nós vemos aqui que Ezequiel, ele foi bem claro em decorrer o que estava acontecendo no meio do povo nessa época, né? Nós vemos que ele dá um título muito forte aqui. Você vai ver que nos versículos, quantas vezes ele repete que Deus, ou seja, olha só o que diz o versículo número 5: Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. Aí você olha no verso 9, que está escrito: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Não é como o caminho de Deus, mas como os caminhos que Jeová e Israel em si, como nação, estava percorrendo, irmãos. Os erros de Israel, os pecados de Israel, é que determinou sobre eles mesmos o castigo que Deus assim enviou. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Então, ele, através do profeta Ezequiel, ele avisou o povo daquilo que iria vir sobre a nação de Israel, e veio realmente, que foi o cativeiro durante o tempo de uma geração praticamente. A semana passada nós fizemos a pergunta: quantos anos você vive? Quantos anos você dorme? Quantos anos você trabalha? E quantos anos você descansa? Quantos anos você tem? Se você dividir 75, mais ou menos é a idade do homem que ele vive. Nós explicamos isso a semana passada. Se você dividir 75 dividido por 3,
você vai ver que são 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas que são suas. Então, se você somar isso, dá 25 anos, mais 25 anos, mais 25 anos. Então você tem para si 25 anos, certo? Então foi uma geração que ficou no cativeiro lá na Babilônia. Então, isso é específico no livro de Ezequiel e nós vemos isso. Então a introdução diz assim: o juízo divino descrito nos discursos proféticos do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicação globais. Nós vemos, irmãos, que aqui no versículo 2, ele diz assim, ó: vem o fim, e o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Na primeira parte do versículo 2, ele diz assim: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Então as profecias, irmãos, nós temos que defini-las bem, ler e estudar bem o livro de Ezequiel, porque ela não está dizendo simplesmente para Israel, mas o versículo ele distingue que é sobre Israel no todo e sobre o mundo, ou seja, é global o castigo que Ezequiel profetiza. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. O tópico 1 diz assim, sobre a profecia. Introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas: veio a palavra do Senhor a mim. É uma posição que os profetas tomavam quando iam profetizar. Significava que eles estavam, vamos dizer assim, possuídos pelo Espírito Santo. Possuído, ou seja, tomado. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele e ele então profetizava aquilo que Deus assim estava dizendo. Ou seja, olha, o fim vai vir, Israel. Não adianta você não querer o fim, mas o fim já está determinado por Deus. Queira você queira você não queira, o seu destino, ou seja, o seu futuro já foi determinado por você mesmo. Porque vocês pecaram. E aí você vai ver que Ezequiel é usado por Deus para apontar os pecados que Israel cometeu. O tópico 2 diz assim, extensão, que está baseado na parte B. A expressão hebraica Adamah Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Seria a parte B do versículo 2, aquilo que eu enfatizei para os irmãos agora. Veja bem, o tópico 3 diz assim, quando é que isso vai acontecer? O agora. Estava acontecendo nos dias que Ezequiel vivia, tanto é que ele foi levado como cativo para a Babilônia. Significava que a profecia em que ele estava ali naqueles dias vivenciando e profetizando, ele não estava somente profetizando o futuro de Israel, mas ele necessariamente estava vivendo aquilo. Ele poderia se ausentar da profecia que ele estava profetizando? Não, porque era o dia a dia dele. Ele viveu dentro do templo, ele estava lá. Se você olhar no livro de Ezequiel, você vai olhar aqui nas outras lições, que há 2 grupos de pessoas. Um grupo de 70 e um outro grupo de uma quantidade menor, 20 a 25 pessoas. Todos eles sabiam dos erros
que os próprios sacerdotes estavam cometendo dentro da casa de Deus. Se você olhar, Ezequiel no capítulo 7, ele registra que à frente do templo estava lá uma imagem de ciúmes. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, isso é determinado e por Deus. Não adianta você querer servir ao mundo e à igreja. Não adianta você querer ser discípulo de Jesus Cristo e meio discípulo do mundo. Isso daí não vai ter acordo. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reapareceu no verso 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Irmãos, quando Deus ele determinou esse castigo sobre Israel, ele tinha pressa. Ele tinha pressa. Até nós estávamos falando aqui, o presbítero Luiz, que, veja bem, Deus ele trouxe um castigo sobre Jerusalém, que acendeu-se a ira de Deus, e Deus precisava de alguém para fazer com que o castigo fosse cumprido. Ou seja, Deus pega Nabucodonosor e acende-se a ira dele, e empurra Nabucodonosor para Israel. Nós estávamos falando sobre ou foi 2 levas ou se foi 3. A Bíblia relata que foram 3 levas, e se você olhar e observar, você vai ver que nos dias de Ezequiel, o que aconteceu na 3ª leva foi pior do que nas outras 2, e é comparado ao castigo que Deus trouxe sem usar nem homem algum sobre quem? Sodoma e Gomorra. Porque Deus não tem participação no pecado do ser humano. Então nós temos que ter definido isso, que quando você errar, se você não estiver coberto pelo sangue de Cristo, o castigo estará à sua porta, determinado por você mesmo. Os seus caminhos trarão juízos sobre você. Então não tem como escapar. A repetição da sentença. Os versos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se repreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria. Se você acompanhar a história, a humanidade, ela acompanha a idolatria, ela cria a idolatria. Foi o que Israel criou, um Deus para si. Nós vamos ver na outra lição que a seguinte coisa, que os sacerdotes internos dentro do templo adoravam, e eles ficavam plantados frente a imagens que estavam pintadas dentro das paredes do templo. Quando você fala de idolatria, o que vem na sua mente? O que você pode comparar? Qual é a igreja que se compara com tantas idolatrias hoje, nos nossos dias? Se você olhar, a igreja ser idólatra, se nós formos juntar a história, nós vamos ver que Israel estava cometendo a mesma coisa que ela comete hoje, mas não reconhece a idolatria como a imagem de ciúmes. Ou seja, Deus não pode dividir o nosso coração com outro alguém. Então Ezequiel estava alertando, olha, o sacerdote está errado. Aqueles que estão servindo no templo está errado. E agora olha para dentro das igrejas protestantes, se a elite dos ministérios não estão cometendo erros, ao qual está permitindo muitas vezes a igreja
o corpo da igreja vir a pecar. Você já fez essa comparação? Compare a leitura de Ezequiel, os dias de Ezequiel, compare a igreja C e compare agora nós, os protestantes. Se nós não estamos fazendo com que aquilo que Deus enviou através de Jesus Cristo, o tempo da graça, se a graça não está sendo ofendida pelos erros da elite do protestantismo. Você já parou para pensar nisso? Então, a partir de agora, repare bem, será que as igrejas não estão em um nível enriquecido dentro dos seus grandes templos majestosos, no mesmo nível da idolatria dos dias de Ezequiel? Pense nisso. Tópico 2, sobre o fim, sentido, verso 2b. A palavra fim no hebraico, ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A leitura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar as mensagens. Irmãos, quando o pastor prega aqui, quando alguém traz a mensagem aqui, você memoriza? Ou você, a partir do momento que você vai embora para sua casa, você esquece? A Bíblia diz que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Você tem guardado? É algo para você pensar. Irmãos, realmente, pelo livro de Ezequiel, pelo livro de Isaías, pelo livro de Jeremias, pelo livro de Daniel, nós estamos nos últimos dias e o crente está, como eu disse na outra aula, brincando de ser crente. Não é fácil você ser crente, mas olha, leve isso a sério, porque não está sendo brincadeira. A expressão repetidas sobre o fim, a repetição da expressão vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas durante o século vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Agora eu te pergunto, você vai esperar a grande tribulação chegar para você olhar? Nossa, chegou. Você vai esperar o arrebatamento acontecer para você falar, aconteceu? Irmãos, muitos crentes estão vivendo uma história hollywoodiana. Sabe o que é isso? É como que se você olhasse para o cristianismo e ele fosse criado como um filme que os diretores de Hollywood o criaram. Você só acredita se surgir um filme novo, porque o filme Jesus Cristo crucificado é repetitivo. Você lê as passagens bíblicas várias vezes, se torna repetitivo. Aí você precisa de uma competição para Hollywood. Então vem a Walt Disney. Aí a Walt Disney precisa de uma competição, vem a Universal. Aí nos nossos tempos era quem? A Hanna-Barbera. Os dois que criaram os desenhos. Sempre tem que ter uma competição. E aí o que acontece? O povo de Deus está vivendo num contexto assim. Precisa sempre algo novo. Nunca está satisfeito somente com a mensagem limpa do Evangelho. Mas precisa algo acontecer. Ou seja, precisa a prova vir. Precisa o arrebatamento acontecer para ele se despertar. Mas aí já é tarde, irmãos. Tópico 3. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia:
veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é que considera essa vara como o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Reverdeceu a soberba. Rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Jeová se acendeu contra a Babilônia. Até o inimigo, irmãos, ele foi usado por Deus, mas ele passou do limite estabelecido por Deus. E o que aconteceu? Até a Babilônia sofreu. Olha, eu não mandei você fazer até isso. É uma coisa que eu estava comentando com o irmão aqui. Existem comentaristas que relatam o sofrimento que Judá passou acima do limite. Tem um comentarista que ele põe que as pessoas de Jerusalém eram amarradas num esticador, e conforme eles esticavam o corpo, que ele estava preso pela mão, a coluna da pessoa ia se partindo, de tão terrível que era o castigo que a Babilônia impôs. Agora, eu fico imaginando, se Nabucodonosor teve a inteligência de tais castigos, eu imagino o anticristo quando ele assumir. Meu pai, ele contava uma história que muitos que foram na guerra, voltaram da guerra por ter sido prisioneiro, arrancado as unhas da mão. As unhas nem voltaram a crescer. Sabe o que eles faziam? Enfiavam uma espátula por baixo da unha, enfiavam o alicate e ia puxando a unha assim, e arrancava as unhas de todos os dedos. Agora você já imaginou que castigo virá para quem passar pela tribulação? Eu não queria estar aqui e nem quero estar. E agora, você vai lutar para subir ou vai lutar para ficar? Irmãos, nós estamos brincando com fogo sem conhecer o fogo. 4 tópicos. A Babilônia. O nome Babilônia é também do original acádica, Babi, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babylon, Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônicos eram no princípio povos distintos. A palavra Kashdus significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se aos mesmos impérios. Então, irmãos, olhemos, não seja idólatra. Leve a sério a parte ao qual você deve adorar a um Deus vivo. Não existe outro Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem como isso acontecer. Vamos para a conclusão e eu já vou para a lição número 3. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Agora eu te pergunto,
você tem os profetas, você tem a lei, você tem os ensinamentos de Jesus, você tem a Bíblia, e você vai continuar da mesma maneira que você está? Deus, quando tirou o povo do Egito, veja bem, ele poderia mandar o povo, através de Moisés, andar por caminhos fáceis para chegar até a terra prometida, mas ele precisava colocar na cabeça do povo uma coisa: pelo caminho difícil, ele atravessa o mar, ele passa ao deserto, vai até uma das cidades mais poderosas lá, Jericó, passa o Jordão, entra na terra prometida, um caminho dificílimo. Só que agora o povo lá dentro de Israel, quando ele resolve, se ele resolvesse voltar, ele teria que lembrar as dificuldades que ele passou para chegar até aqui. Nossa, eu vou ter que atravessar o deserto, eu vou ter que atravessar o Jordão, vou ter que atravessar o deserto, vou ter que atravessar o Mar Vermelho. Mas eram novas gerações, mas num todo as dificuldades ficou implantada no coração deles. Por mais que exista caminhos diferentes para nós prosseguirmos, irmãos, esses caminhos difíceis é para que Deus marque a nossa história e nós possamos olhar para o Senhor como o Senhor que faz as coisas acontecerem.